Prefácio. Este livro merece um prefácio curto para que você comece a ler logo as páginas que seguem, pois elas contêm um segredo que vai alterar a sua vida. Albert Einstein disse certa vez: existem duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. A outra é que tudo é um milagre. Em 2018 faz 40 anos que conheci a obra de Napoleão Hill. Eu tinha 14 anos na época. Operou-se um verdadeiro milagre em minha vida. Graças à obra de Hill, fiz um planejamento estratégico orientado para resultados, baseado nas 17 leis do sucesso. E me mantive fiel a esse planejamento ao longo das décadas seguintes. Saí da condição de engraxate, de modo que se pode dizer que era bem familiarizado com a pobreza desde cedo. Na rodoviária de Balneário Camboriú, Santa Catarina, a de professor de grandes universidades, palestrante reconhecido na Europa, em países como Portugal, Itália, Espanha e Irlanda, e também nos Estados Unidos, inclusive como ouvidor convidado na ONU. Isso só foi possível após conhecer o livro A Lei do Triunfo, agora relançado no Brasil como um manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Desde então tenho me dedicado a estudar e divulgar essa maravilhosa filosofia. Fé aplicada. Como cristão convicto e de família pertencente a uma casa de oração muito conservadora, eu tinha um medo secreto de que, ao me aprofundar no desenvolvimento pessoal, me afastasse de Deus. Isso inclusive era falado dentro de minha casa e na igreja que eu frequentava, sempre com um certo tom de perigo, por minha mãe e pelos pastores. Mas, ao continuar a leitura da obra de Hill, encontrei a fé aplicada como ferramenta de liderança e de resultados. Isso foi libertador. Deixei de ser um jovem inseguro para me transformar em uma pessoa confiante no futuro. Napoleão Hill não só apresentou esta ferramenta, como sempre deixou claro que ele era um evangelizador da realização pessoal. Isso me libertou das amarras estreitas de que a fé tem tamanho e limites. Como limitar a fé, se a Bíblia já nos ensina que a fé é do tamanho do nosso alcance? Tornei-me um evangelista da realização pessoal por influência de Hill. Física quântica. Em você pode realizar seus próprios milagres. Napoleão Hill dá continuidade à sua monumental pesquisa sobre o que faz as pessoas bem-sucedidas terem resultados acima da média. Ele devotou a vida a entender o que as pessoas de resultados têm em comum, e nos brinda neste livro com a magnífica ferramenta que é a fé aplicada, em conjunto com os outros princípios, e nos mostra que, sim, podemos realizar milagres em nossa vida. Não seria exagero dizer que Hill foi um precursor da física quântica. Afinal, a tese central da física quântica é que o olhar do observador altera a realidade. Um versículo bíblico afirma que fé é enxergar aquilo que não existe, ou seja, alterar a realidade. Napoleão Hill mostrou os atalhos de como acionar o invisível e materializar nossos sonhos, alterando nossa realidade para o melhor. Um homem que atravessa os séculos. Napoleão Hill nasceu no final do século XIX e morreu na segunda metade do século XX, em 1970, aos 87 anos de idade. Continua hoje, quase 50 anos depois de sua morte, tão jovem quanto um autor em plena força e vigor da criatividade. Você pode realizar seus próprios milagres. Oferece mais evidências da solidez de sua tese central. O êxito pode ser aprendido, assim como química, física ou matemática, mediante o aprendizado. O êxito vai se manifestar, da mesma maneira que, se souber as combinações dos números e girar na sequência correta, você vai abrir um cofre, independentemente de ser negro, branco, protestante, católico ou agnóstico, ou de sua profissão. Neste livro, Napoleão Hill demonstra que o que falou durante mais de 60 anos havia se materializado na vida dele e na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Siga em frente, leia atentamente, faça este livro fazer parte de você. Estude como se o autor estivesse a seu lado e descubra o grande segredo que será o ponto de virada em sua vida. Jamil Albuquerque, representante da Fundação Napoleão Hill para a Língua Portuguesa e presidente do Mastermind.